Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a Odontoprev, a maior operadora de dental do Brasil, uma excelente empresa. E eu vou provar para vocês por que essa empresa é uma excelente opção para uma carteira previdenciária. Se você gosta desse tipo de conteúdo, meu amigo, já dá um like para não esquecer e me ajudar a fortalecer o canal, beleza? Bora pro vídeo! Pessoal, a Odontoprev é uma empresa que tem capital aberto desde 2006. E o seu principal acionista não é nada mais, nada menos do que Banco Bradesco. Já dá para imaginar o nível de exigência que esses caras têm que atender, né? É a maior operadora de dental do Brasil. Ela atende praticamente 9 milhões de brasileiros. Em 2024, ela faturou mais de 2,2 bilhões de reais. Receita líquida, ok? Ela atua no setor estratégico, que é o setor de saúde, e dentro deste setor de saúde existe um microsetor, que é a odontologia, é a saúde bucal, né? E nesse setor, todos nós sabemos que existe uma demanda insatisfeita muito grande, né? O que pode destravar valor? Aumento do salário, diminuição do desemprego. Esse é o gatilho para esse tipo de empresa, beleza? É uma empresa que, apesar disso, tem crescido muito. A taxa média de crescimento da Odontoprev está beirando aí os 15% anuais. E é uma empresa que atende grandes empresas, pequenas e médias, e atende também o varejão, a pessoa física. E é por isso que ela tem políticas comerciais diferentes, e eu vou mostrar isso para vocês. É muito legal. Preço diferente, custo diferente, sinistralidade diferente e margem líquida diferente. Mas o que importa é que é uma empresa que entrega muito resultado. Ela nunca deu prejuízo, ela tem um CMV muito bem administrado, um EBIT bacana, um lucro líquido legal e tem receita financeira recorrente, porque é uma empresa que não é endividada. Mas eu estou falando demais, né? Bora lá que eu vou fazer a avaliação econômica financeira da Odontoprev agora. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômico financeira da Odontoprev. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços, ok? Se você quiser maiores informações sobre essa teoria, eu vou deixar um tagzinho aqui no pé da página durante alguns instantes. Essa teoria, ela utiliza três grandes indicadores: capital de giro, necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria. E quando eu analiso essa empresa de uma forma mais superficial, eu vejo uma empresa muito diferente, né? Ela tem uma necessidade de capital de giro negativa e isso é super atípico. Ela tem um capital de giro negativo também e isso é atípico, ok? E ela tem um saldo de tesouraria positivo, né? E esse saldo de tesouraria ele é positivo porque está sobrando dinheiro. A diferença entre a necessidade de capital de giro e o capital de giro próprio, né, criou uma ociosidade de capital e esse dinheiro fica no saldo de tesouraria retido aí para o pagamento, para o custeio das obrigações de curto prazo. É uma empresa bacana, é uma empresa interessante num primeiro momento. Tem algumas características diferentes que eu tenho que explicar para vocês, mas eu peguei esses dados e coloquei no gráfico para ver as tendências, porque as tendências são muito interessantes e o modelo dinâmico, ele gosta muito de avaliar as tendências, gosta de avaliar a questão da fluidez dos números. Eu não me preocupo com os números estáticos em determinados anos, eu me preocupo com as tendências, ok? Bora lá no gráfico. Esse aqui é o gráfico, pessoal, com os indicadores dinâmicos, né, plotados aqui. A linha amarela é o saldo de tesouraria, né, a cor do ouro, amarelo, né, da riqueza, né. A linha azul é o capital de giro próprio e a linha vermelha é a necessidade do capital de giro próprio, né. Nós percebemos um comportamento bem constante das três variáveis, né. O capital de giro próprio sempre foi negativo, né. A necessidade de capital de giro próprio sempre foi negativa, né. E o saldo de tesouraria sempre foi positivo. Então é uma empresa bem decidida, né? Ela tem indicadores, né, que praticamente trabalham paralelos uns aos outros, né? É praticamente três retas, né? A reta do saldo de tesouraria, a reta do capital de giro próprio e a reta da necessidade de capital de giro, né? Pessoal, numa situação normal, né, esse tipo de empresa eu não iria prosseguir na análise, né? Eu não gosto de empresas com capital de giro próprio negativo, tá? Mas a Odontoprev tem algumas particularidades interessantes que merecem ser discutidas na medida que nós vamos avaliar cada um desses indicadores. Então vamos lá avaliar o saldo de tesouraria para começar a análise.
Esse aqui, pessoal, é o indicador do saldo de tesouraria. E a primeira coisa que eu faço é verificar a tendência do saldo desse indicador ao longo dos anos. E eu percebo que é um indicador bem robusto, que tem saldo médio aí na faixa dos 350 milhões de reais positivos, ok? Em segundo lugar, eu gosto sempre de dar uma olhada na conta de empréstimos e financiamentos de curto prazo. No caso da Odontoprev, nunca teve, empréstimos de curto prazo, é uma empresa bem interessante nesse sentido. Então, pessoal, isso significa que esse dinheiro que está aqui, esses 370 milhões de reais, ele vem ou do capital de giro ou da necessidade de capital de giro que é negativa, né? E é por isso que nós vamos analisar cada um desses indicadores à parte. Pessoal, é importante a gente sempre salientar que as contas erráticas que compõem o indicador saldo de tesouraria são contas não gerenciáveis. Elas retratam apenas as decisões, as atitudes que são tomadas nas contas estratégicas do capital de giro ou nas contas operacionais da necessidade do capital de giro. E é por isso que nós vamos de cara avaliar a necessidade de capital de giro. Vamos lá. Essa é a conta da necessidade do capital de giro e eu faço a mesma coisa, pessoal. A primeira coisa é verificar como anda essa conta, né? Ao longo dos anos, a necessidade de capital de giro, ela sempre foi negativa, né? Girando algo em torno aí dos seus 500 milhões de reais negativos. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, né? E o que acontece, pessoal? Geralmente existe uma correlação muito grande entre faturamento e necessidade do capital de giro, né? Então, na medida que o faturamento sobe, é isso que aconteceu aqui na Odontoprev, saindo de 1,8 bilhão, batendo seus 2,2 bilhões. Na medida que isso acontece, é de se esperar que a necessidade de capital de giro ela aumente. Mas como essa empresa possui características que tornam a necessidade de capital de giro negativa, na medida que o faturamento aumenta, a necessidade de capital de giro fica mais negativo ainda, né? A pergunta que você deve estar pensando é a seguinte: por que a necessidade de capital de giro da nossa amiga Odontoprev ela é negativa? Pessoal, normalmente necessidade de capital de giro ela é positiva, né? Deixa eu fazer uma analogia, uma explicação muito simples. Vamos supor, pessoal, que eu e você, né, decidimos montar uma barraquinha de cachorro-quente, né? E aí a nossa previsão, inicialmente, é que a gente vai vender por final de semana 100 sanduíches, ok? Então eu tenho que ir lá comprar 100 pães, 100 salsichas, eu tenho que comprar batata palha, eu tenho que comprar um molho. Para comprar isso aí, eu vou gastar, sei lá, R$1.000, ok? Para fazer 100 sanduíches, né? Vamos supor que o preço de custo seja R$10, né? Aí deu certo. No mês seguinte, a gente fez o novo evento, foi para lá, só que eu virei para você e falei, cara, agora nós vamos vender 200 cachorro-quente. Então eu vou ter que ir lá no supermercado comprar 200 pães, 200 salsichas, molho para 200, né? 200 sanduíches e batata palha para 200. Então o dinheiro que eu tenho que colocar, que eu tenho que investir, ele passa a ser o dobro, né? Então, necessidade de capital de giro, ela tem uma relação direta com o faturamento. Na medida que a empresa ela vai aumentando o faturamento, né, a necessidade de capital de giro ela vai aumentando, porque é a necessidade de capital de giro, né, que possui aquelas contas operacionais e que fazem, né, que propiciam a empresa gerar o produto para atender o seu cliente. Beleza? Entendeu o conceito? Muito simples, né? No caso da Odontoprev, o que acontece? A necessidade de capital de giro dela é negativa por 3 aspectos. Quais aspectos? Em primeiro lugar, o contas a receber dela é muito pequenininho. Mas por que é pequenininho? A Odontoprev, primeiro, ela cobra a mensalidade, né, do seu usuário de forma antecipada. E depois que o usuário paga, ela vira para o usuário e fala, agora você pode oferir os serviços se tiver necessidade, né? Então, primeiro ele paga. Depois ele pode utilizar e se ele utilizar, vai gerar um contas a pagar para a Odontoprev que ela vai pagar no prazo que ela combinou com o seu dentista, 30, 60 dias, né? Então existe um descompasso muito grande entre ela receber e ela pagar. É uma característica do negócio, beleza? Agora existem outras 2 contas também que fazem com que a necessidade de capital de giro seja negativa. A outra conta é dividendos. A Odontoprev é uma empresa lucrativa, ela paga dividendo? Paga de forma recorrente o tempo inteiro, ela dá lucro sempre. Mas depois que ela apura o lucro, ela vira e fala, olha, esses 200 milhões de reais aqui é dividendo, eu vou pagar.
mas eu vou pagar conforme essa tabelinha que eu estou te mostrando aqui, beleza? E aí nós, investidores, vamos receber o dividendo a prazo. Aquele dinheiro não é mais dela, mas fica financiando a operação. Isso ajuda a necessidade de capital de giro ser negativa, ok? Em terceiro lugar, existe uma conta dentro do indicador necessidade de capital de giro, que são as provisões técnicas para utilização possível, pagamento de possíveis atendimentos aos seus beneficiários. Essa conta ela é relevante e é um dinheiro que a empresa reserva, que ela pode utilizar ou não, dependendo, né, da quantidade de acionamentos dos seus clientes, né? Esse dinheiro, cara, ele fica parado ali dentro, né, e isso faz com que a necessidade de capital de giro seja cada vez menor, porque na medida que ela vai aumentando o seu faturamento, ela aumenta esse bolsão e esse dinheiro fica ocioso. É por isso que a necessidade de capital de giro da Odontoprev ela é negativa. Meus amigos, essa aqui é a conta do capital de giro próprio e a primeira coisa que eu faço é verificar a tendência do saldo nos últimos anos, né? E nós percebemos que o saldo do capital de giro sempre foi negativo, né? Mas por quê, pessoal? Por que o capital de giro próprio dessa empresa é negativo? Em princípio, pessoal, porque ela tem uma necessidade de capital de giro muito bem administrada, né? Como eu mostrei para vocês, uma necessidade de capital de giro próprio negativa. Então, pessoal, logo de cara, a empresa não precisa ter empréstimos e financiamentos de longo prazo. Olha a conta aqui, tá zeradinha, tá? Como ela não precisa ter empréstimos de longo prazo, então, cara, isso aqui já diminui naturalmente o bloco de contas não cíclicas do passivo. Por outro lado, pessoal, como é uma empresa que se resolve praticamente 100% de tudo que ela precisa dentro das contas da necessidade de capital de giro, é uma empresa que distribui praticamente 100% do lucro que ela ofere, beleza? Então, o que acontece? As contas do capital social, as contas do patrimônio líquido, elas não possuem uma variação muito grande ao longo dos anos, né? Então, é uma empresa que não tem um patrimônio líquido crescente porque ela distribui 100% do seu lucro líquido, quer seja através de dividendos, juros sobre capital próprio ou recompra de ações, né? Então, é uma empresa, pessoal, que praticamente as contas de longo prazo não tem serventia praticamente nenhuma, né? É uma empresa que vive somente de rolar as contas da necessidade de capital de giro. Isso é ruim ou isso é bom? Então, pessoal, isso não é ruim. Isso é bom no caso da Odontoprev, né? Tá certo, né? Na minha visão, eu preferiria ficar um tempo sem distribuir dividendos para aumentar essas contas aqui de reserva sobre capital, reserva de lucros e capital social, né? Eu preferiria, né, ter um capital de giro próprio positivo. E para isso, eu deveria reter um pouco dos dividendos durante um curto período para fortalecer meu PL, né? Mas a empresa entende que não é necessário, ela prefere fazer aquela conta de padeiro mesmo, né? Recebi 100, paguei 80 para os meus fornecedores e estou distribuindo 20. É isso que ela faz. E aí essa conta do capital de giro próprio, essa análise da análise dinâmica de balanço, ela fica assim até meio engraçada, fica meio inócua, né? Beleza? Meus amigos, esse aqui é o slide do endividamento, né? E ela não tem dívida líquida nenhuma, né? Nem dívida bruta, nem dívida líquida, né? Tudo zerado aqui, beleza? Não tem empréstimo nem de curto, nem de longo prazo. É uma empresa com dívida líquida negativa, ok? Resultado financeiro positivo. Olha que coisa sensacional. É difícil de achar isso, né? Aí você deve estar pensando assim, mas ela está perdendo a oportunidade de crescimento, esse tipo de coisa. Ela não precisa, cara. Ela tem que ter só uma sede administrativa. Ela consegue escalar o negócio dela somente com a sede administrativa. Quem tem que botar dinheiro são as clínicas, são os dentistas. Ela não precisa, ela não precisa. Essa aqui já é a análise da DRE, bem simplesinha, tá, pessoal? Eu utilizo 4 grandes indicadores, faturamento, CMV, EBIT e lucro líquido. O faturamento nos últimos anos tem crescido de forma mais lenta, né? Em 2021 era 1,8 bi, agora está em torno de 2,2, 2,3 bi, tá? O grande crescimento aconteceu antes disso. CMV bem administrado aí na faixa dos 60%. A Odontoprev é uma empresa que vai te entregar um EBIT aí sempre na faixa dos 30%, 35% e um lucro líquido variando de 20% a 25%. Nada mal, né? De 20% a 25% de lucro líquido, né? E esse lucro líquido ele é turbinado pelo resultado financeiro. A Odontoprev não tem dívida, né? Então ela é uma empresa que só tem receita financeira, beleza? No ano passado, ela deixou na mesa aí, algo em torno de 539 milhões de reais em lucro líquido, né? Só para lembrar, meus amigos,
a Odontoprev tem algo em torno de 550 milhões de ações, né? Então vai dar mais ou menos R$ 1 por ração, né? Um real de LPA. Pessoal, agora saindo um pouco da área financeira, eu vou começar a passar para vocês algumas informações gerenciais, ok? Vamos lá. Em primeiro lugar, quero falar um pouquinho sobre a segmentação. A Odontoprev segmenta os seus clientes em 3 grandes grupos: o corporativo, pequenas e médias empresas e o individual. E o corporativo, pessoal, é praticamente 60% do faturamento da empresa. Tem um ticket médio, o preço médio de cada plano é de apenas R$18, cara. Tem uma sinistralidade de 47%, beleza? Com a margem de contribuição de 45%. Quando a gente analisa só o corporativo, você fica satisfeito, né? Beleza, cara, margem de contribuição de 45%, sinistralidade de 47%, né? Beleza, tá tranquilo. Cara, mas quando tu começa a olhar os outros segmentos, aí você apaixona, né? Pequenas e médias empresas, o preço médio é de R$26. O corporativo é 18, né? As pequenas e médias empresas, 26. É 21% do faturamento. Olha o sinistro, cara, baixinho, 25% de sinistro, né? E uma margem de 55%, né? É um negócio espetacular. Quando você vai para o plano de saúde individual, né? O preço médio, cara, é de R$46. Então, olha só, no corporativo é R$18 o plano de saúde odonto, né? Pequenas e médias empresas, 26. No individual é 46, cara. E isso é 21% do faturamento da empresa, com uma sinistralidade de apenas 16,5%. Uma margem de contribuição de 65%, né? Um negócio estúpido, né? Um negócio assim muito absurdo, né? E ainda mais, pessoal, no individual, cara, nos últimos 10 anos, ela conseguiu reajustar os planos em 67%. Pequenas e médias empresas, 60%. Já o corporativo, que é o grosso da empresa, é 60% do faturamento. Nos últimos 10 anos, ela só conseguiu aumentar o ticket médio, né? Reajustar suas mensalidades em 22%. Então a gente percebe o quê? Que o grosso da empresa é o corporativo, que mesmo assim dá um lucro bacana, né? Mas as pequenas e médias empresas e o individual é um negócio assim, né, sensacional. Margem de acima de 50%, margem de 55%, 60%, a sinistralidade muito pequenininha, né? Então é um negócio bacana, né? Só esse slide aqui, cara, só essa apresentação aqui já vale a tese de investimento, né? Porque é um negócio ímpar, né? Margem de contribuição altíssima que vai impactar num lucro líquido sensacional. Pessoal, esse estudo que eu fiz aqui é uma comparação entre o aumento da base de beneficiários, que são os clientes, e a sinistralidade, né? E o que é que nós percebemos? Nós percebemos que na medida que a base de clientes ela aumenta, né? Saindo aí de praticamente 1 milhão de clientes em 2005, né? E chegando a 9 milhões de clientes em 2025, né? Na medida que a base de clientes aumenta, a sinistralidade, que é a linha vermelha, ela vai diminuindo, né? Lá em 2005, por exemplo, a sinistralidade estava na faixa aí dos 60%, né? E naquela época a empresa tinha aí na faixa de 1 milhão de clientes, né? Agora, em 2025, a empresa tem mais ou menos 9 milhões de clientes e a sinistralidade está um pouquinho acima de 32. Então, na medida que ela vai aumentando a sua base de clientes, o risco vai caindo, a sinistralidade vai diminuindo, né? Sensacional, né? Já esse slide aqui, pessoal, é uma comparação entre o ticket médio da Odontoprev e de seus principais concorrentes, beleza? Vamos lá, olha aqui. A Odontoprev são os pretinhos aqui. Tem o Odontoprev pequenas e médias empresas e o individual, e aqui embaixo o corporativo, né? Olha só, pessoal, no pequenas e médias empresas, o ticket médio aqui, ó, dos dois segmentos juntos, em torno de R$35 por mês. É o mais alto ticket, é muito mais alto que a Mil, que a Sul América, que a MetLife, que a Porto Seguros, que a Hapvida, é muito mais alto, né? É por isso que ela tem aqui um ganho, uma margem de lucro muito grande nesses dois segmentos. Já o segmento corporativo, pessoal, e é aqui que tem 60% dos clientes, ele está na meiuca, né? Ele só é mais caro do que a Hapvida, né? E é mais caro que a Porto Seguro, né? Mas ele está aqui mais ou menos na mesma faixa da Sul América. E o preço do ticket médio desse segmento do corporativo, que na Odontoprev é em torno de R$18, né? Na MetLife, na Mil, é muito mais caro, né? Então o que ela faz? Ela na base do cliente, na base da pirâmide, aonde sustenta a empresa, ela tem um preço extremamente competitivo, ok? Pelo produto que ela fornece, que é um produto de maior qualidade.
Mas para o pequenas e médias empresas, que é 40% do faturamento, né, ela joga o ticket lá para cima, porque ela sabe que aqui, cara, aqui é mais difícil, né? Você vai tratar diretamente com o beneficiário, pequenas empresas, o dono da empresa sabe como é que está sendo o atendimento e tal. Então, assim, aqui ela mete o preço sem dó, né? E dá qualidade, ela tem um produto melhor, né? E lá embaixo não tem jeito, ela tem que diminuir um pouquinho a margem, porque senão ela perde mercado para essas outras todas, né? Porque a grande pergunta é essa, por que ela está trabalhando com um preço tão barato no setor corporativo, né? Porque a base da sua clientela é 60% do seu faturamento, é importante, né? E se ela aumentar, cara, vai começar a trocar cliente entre o Odontoprev, Suamérica, MetLife, Amil, então ela tem que ser conservadora, ela não pode brincar aqui, né? Nesse segmento corporativo é 60% do faturamento, não se brinca com dinheiro, né? E pessoal, esse slide aqui é sensacional, né? Mas por quê? Porque ele faz uma comparação com os seus principais concorrentes. A Odontoprev, pessoal, tem aqui, ó, onde está o mouse, praticamente 9 milhões de beneficiários. Olha a Apvida, tem 7 milhões de beneficiários, né? É um bichão grande também, né? Suamérica 2,5, Porto Seguro, Porto Saúde 1 milhão. Então, na verdade, o grande concorrente da Odontoprev é a Apvida, né? Beleza? Olha o ticket médio. A Odontoprev tem um ticket médio de R$22, a Apvida R$10, né? Então, assim, acaba que o cliente da Apvida é diferente, ele quer pagar quase que nada. R$10 por mês é muito pouco, né? Muito pouco, né? Já a Suamérica 22, então, ou seja, na faixa de preço ela briga mais com a Suamérica, o Odontoprev bate mais com a Suamérica, né? A nível de custo ticket médio, né? A sinistralidade da Odontoprev, pessoal, comparando com a Apvida, Suamérica e Porto Seguro, olha que coisa sensacional. Odontoprev 37,5% de sinistralidade. Apvida quase 70%, Suamérica 80%, Porto Saúde 75%, né? Então, ou seja, o Odontoprev ganha dinheiro com plano de saúde, né? Talvez aí a nossa amiga Suamérica não ganha, com uma sinistralidade tão alta como essa, é um negócio ruim, né? Então é isso. Esse slide aqui ele mostra como a Odontoprev é um negócio diferenciado, tanto a nível qualitativo quanto a nível quantitativo, né? De margem, de sinistralidade, enfim. E aqui, pessoal, esse slide é sobre dividendos e payout, né? O que é importante você ter em mente, pessoal? A nossa amiga Odontoprev, ela tem um payout altíssimo, né? Agora, de 24 para cá, está com payout entre 99, 95, 100% de payout. Ou seja, todo lucro, ele é distribuído, né? Agora, se atentem, pessoal. Ela considera a recompra como uma forma de distribuição de lucros, né? E, na verdade, porque ela vai diminuindo a base gradativamente e isso é sensacional, né? Então, tenha em mente que a Odontoprev é uma empresa que tem um payout de 100% atualmente, tá? Beleza? Então, pessoal, vamos fazer o fechamento do vídeo em relação à parte econômico-financeira, né? Odontoprev é uma empresa bem interessante, tem uma necessidade de capital de giro negativa, isso é sensacional, né? Isso permite, cara, que a empresa necessite de muito pouco imobilizado, né? Isso permite também que a empresa pegue 100% do seu lucro e distribua a nível de dividendos, recompra de ações, juros sobre capital próprio, esse tipo de coisa. Ela não precisa ter um PL forte, cara. Ela resolve o seu dia a dia todo na operação, todo na necessidade do capital de giro que é negativa, né? Uma empresa que tem uma liquidez interessante, é uma empresa que tem dívida líquida negativa, ela não tem nenhum empréstimo, nada, nem de curto prazo, nem de longo prazo, ela não deve nada a ninguém, nem favor, cara. A parte econômico-financeira dessa empresa é um negócio sinistro de tão bonito que é, né? É uma empresa que hoje está deixando de faturamento algo em torno aí de 2,3 bilhão de reais, é o que a gente pode esperar para 2025, um faturamento entre 2,3 e 2,4 bilhões de reais. É uma empresa que administra muito bem a sua sinistralidade, né? Aí na faixa dos 32%, 33%. Isso faz com que o seu CMV esteja bem administrado também aí na faixa dos 65%. É uma empresa, cara, que vai te deixar um EBIT na faixa dos 35%. Mas como ela não tem dívida líquida, o resultado financeiro é positivo, né? E aí, meu amigo, nós vamos ter um Odontoprev que deixa na mesa algo em torno de 25% de lucro líquido por ano, né? Em 2024, ela deixou aí um lucro líquido aí na faixa dos 530, 540 milhões de reais. Praticamente um lucro líquido de R$1 por ação, né? É sensacional a empresa.
E sob o ponto de vista do business, do negócio, quais são os diferenciais da nossa amiga Odontoprev? Eu vou citar 8, beleza? Em primeiro lugar, a Odontoprev é líder de mercado, é a número 1, não tem ninguém na frente dela. Ela tem 9 milhões de clientes, 9 milhões de beneficiários. Isso é muito bom porque dilui muito o risco da empresa, ok? Isso é sensacional. Em segundo lugar, o modelo de negócio da empresa. A empresa tem um modelo de negócio que não requer ativos robustos, né? O imobilizado dela é muito pequeno, né? Pensa bem, que tipo de empresa é que você conhece que tem ativos tão pequenos assim? Eu estava pensando aqui, pensei em duas. Pensei na Uber e pensei na Airbnb. A Uber tem automóveis? Não tem. Airbnb tem apartamentos? Não tem. A nossa amiga Odontoprev tem consultórios dentários? Não tem, cara. Ela tem quem tem. Ela coloca lá a clínica que vai lá comprar a cadeira, vai comprar os equipamentos todos. Então ela tem um negócio escalável, cara. E ela não precisa de aumentar os seus gastos fixos. Isso é sensacional. Ela não precisa investir em ativos, né? E aí gera o terceiro grande benefício da empresa. A empresa não tem necessidade de escalar CAPEX, né? O CAPEX não é dela, cara. O CAPEX é dos outros, é das clínicas, é dos seus parceiros, ok? Em quarto lugar, é uma empresa que tem receitas pré-pagas. Você primeiro paga para depois ter o direito de utilizar, né? São receitas pré-pagas e recorrentes. Isso é sensacional, né? Em quinto lugar, alta previsibilidade no fluxo de caixa. O valor é pequenininho, é vil, é R$30 por mês, cara, não é nada, né? A pessoa paga, quer seja no contra-cheque, através de um desconto, quer seja no boletão lá, e nem percebe isso. Isso é muito valor, é muito baixo, né? E aí, o que acontece? Isso traz uma previsibilidade de receita muito grande para a Odontoprev, e isso é sensacional. Quinto lugar, né? Quinto motivo. Capital de giro negativo, né? Como é uma empresa que primeiro recebe para depois pagar, né? Como é uma empresa que tem recorrência de recebíveis, né? Que tem um quanto a receber mínimo, o capital de giro dela é negativo. Nós estudamos isso e mostrei para vocês, isso é sensacional, né? Vamos lá, sétimo motivo para gostar de Odontoprev, dívida líquida zerada, ela não deve nada para ninguém. Nem dívida bruta, nem dívida líquida, não deve nada, né? E isso faz com que a empresa tenha receitas financeiras recorrentes, né? E isso turbina o lucro, né? Em oitavo lugar, nós vamos falar sobre os dividendos. É uma empresa que tem todas essas características, né? De ter um ativo baixo, de ter uma empresa lucrativa, uma operação bacana, né? Com capital de giro negativo. E aí a consequência disso tudo é o quê? Dividendos trimestrais de forma recorrente. É uma empresa que sempre deu lucro, sempre pagou dividendos. Você pode até achar que em determinados momentos da história ela pagou menos dividendos, mas hoje ela é uma senhora pagadora de dividendos. Em 2024, os dividendos estão na faixa aí dos 13 centavos. Para 2025, você pode escrever aí, menos de R$1 não vai ser, né? Mas então, compensa ter Odontoprev na carteira, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós vimos que é uma empresa sensacional sob o ponto de vista financeiro, né? Sob o ponto de vista do business, também sensacional. Citei aí 8 grandes diferenciais competitivos. Você ainda pode acrescentar ainda, né, que é uma empresa que tem um potencial de crescimento muito grande, quer seja orgânico, né, crescendo, né, oferecendo planos odontológicos para pessoas que ainda não possuem, quer seja cooptando clientes de outros concorrentes, quer seja comprando outras empresas, né? Então ela tem um potencial de crescimento orgânico e inorgânico enorme, né? Além disso, uma empresa que tem sinistralidade pequenininha, né? Então, assim, cara, para mim ela tem todas as características necessárias para fazer parte de uma carteira de dividendos, beleza? Todas. A questão da Odontoprev nunca foi qualidade, e sim preço, né? Porque preço importa. Compensa comprar uma ação a qualquer preço? Não, não compensa. Realmente não compensa. Então você tem que ficar atento na melhor alternativa. A Odontoprev sempre foi uma empresa cara, não reclama, é mais ou menos igual a VEG, né? Sempre foi uma empresa cara.
Quando cai um pouquinho, o pessoal não quer mais comprar VEG, né? Se a Odontoprev cair um pouquinho, você não vai querer comprar o Odontoprev. Então, cara, ela tem que estar dentro do seu manejo de risco, dentro da sua carteira, que tem que ter aí no mínimo, umas 12, 13 ações numa carteira previdenciária, né? Beleza? Eu gosto muito de Odontoprev. Você gostou do vídeo? Eu trouxe alguma coisa diferente? Se sim, já vale o like, né? Cara, muito obrigado por compartilhar seu tempo comigo, beleza? Eu fico muito feliz com isso. Bons investimentos e fiquem com Deus.